Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui, agradecidos pelo amparo da espiritualidade, pela oportunidade de estarmos estudando sinais de alerta, que é o nosso tema de hoje. Então vamos lá, nós estamos lá no Evangelho, num versículo o último versículo que eu li para minha mãe, quando ela estava internada para desencarnar. Fala assim: a piedade. A piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. É irmã da caridade, que vos conduz até Deus. Deixai o vosso coração se enternecer diante das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes aplicais sobre as feridas. E quando, por uma doce simpatia, vindes a lhes restituir a esperança e a resignação, que encanto experimentais. É isso, meus irmãos. Esse trechinho do Evangelho fala como nós temos a incumbência, né? É importante nós levarmos bálsamos para aqueles que estão sofrendo. Muitas das vezes, aqueles somos nós que estamos sofrendo, né? Levarmos amparo, carinho, para que o outro possa passar com resignação pelas suas provas e expiações. Então, nós somos lá no livro Alerta, que fala uns trechinhos mostrando para a gente a importância de se observar os vapores da raiva, da ira, cultivada, perturba o equilíbrio da emoção. Então, nós temos que nos observar que atitudes, que emoções, que pensamentos levam a gente a ter energias ruins para prejudicarmos o nosso lado emocional. Então, é um sinal de alerta para nós. Falando mais adiante, fala sobre os toxicomas, da angústia, vamos dizer assim, as bebidas tóxicas, né? Vitalizadas, envenenam os centros da harmonia psíquica, não é? Aí a pessoa fala assim: eu bebi, eu fiquei zen, eu relaxei, eu consegui fazer tudo o que eu queria, só por alguns momentos, ficou dopado. E depois é pior, né? Então a gente tem que se observar o que nós estamos fazendo que nos prejudica a levar a situações psíquicas difíceis. As viciações mentais ou físicas mantidas interferentes no metabolismo físico-psicológico. Então, os vícios que eu levo mentalmente, né, ou familiarmente, a cultura familiar, tudo isso, muitas das vezes, vícios físicos também são mantidos, que levam a gente ao estado fisiológico e psicológico difícil. É um sinal de alerta quando a gente não está se sentindo bem, procurar um tratamento, principalmente um tratamento espiritual, né? A insatisfação demorada desarticula o ritmo da máquina orgânica, né? Então a gente... Insatisfação. Vamos falar sobre a insatisfação. Muitas das vezes nós temos uma vida boa, mas somos insatisfeitos com aquilo que temos. E aí, quando a gente olha para o lado, vê uma pessoa que não tem nada do que a gente tem e vive feliz da vida. Então isso não é uma questão material. Muitas das vezes as insatisfações que nós temos são insatisfações que carregamos na alma há séculos de vidas passadas e dessa também. Então observe-se. Que tipo de insatisfação eu tenho? O que eu estou fazendo que estou me prejudicando? Aí ele fala aqui um outro trecho sobre a rebeldia sistemática da gênese à enfermidade complexas. Quer dizer, nós muitas das vezes somos rebeldes e trazemos para a nossa aura, o nosso corpo físico e espiritual, enfermidades através de atitudes não disciplinadas, né? A disciplina
é um dos veículos mais assim importantes na nossa vida para a gente não cair nesses sintomas, nessas dificuldades que nos levam a ter esses sinais difíceis, que são os sinais que nos alertam que nós não estamos bem, né? A ociosidade, o trabalho, ele ajuda, e muito, tanto o trabalho físico como o espiritual. Aí ele fala assim: a ociosidade responde a inúmeros distúrbios psíquicos. A pessoa que não tem atividade na vida, que não tem um trabalho espiritual, que não faz nada em benefício nem dele nem de ninguém. As enfermidades fatalmente vêm, e vêm fortes, né? Então nós temos que nos observar. O que eu estou levando para as pessoas através da minha fala, do meu pensamento, das minhas atitudes, né? Observando a nós e aqueles que nós somos responsáveis por eles no nosso lar, no nosso colega de trabalho, o que convive conosco, né? Aí vem falando da ansiedade, que todos nós temos. Quem é que não tem ansiedade? Todos nós temos ansiedade, né? A ansiedade é uma das armas difíceis que levam a gente a, se não souber controlar, porque todos nós temos um pouquinho de ansiedade, mas se não souber controlar, acaba a certas atitudes de alienação. Outro ponto é a avareza tisna, que é chamado de pensamentos negativos. O discernimento e perturbação, a organização física, nos prejudicando. Todo pensamento difícil, negativo, leva-nos a ter dias ruins, enfermidades, desânimo e tristeza, porque os pensamentos nos controlam. Então, se você está armazenando pensamentos negativos, isso leva você a ter fatores de risco que te ajudam a ter cada vez mais enfermidades, te prejudicam. Então é importante se alertar contra isso. Quantos cultivam esses outros semelhantes vírus perigosos, que é a avareza, é tristeza, é ociosidade, é ansiedade exagerada, é ciúme exagerado. Tudo isso leva a nos prejudicar, nos deixando com atitudes e pensamentos negativos e difíceis. No livro O Mártir, ele tem uma frase muito legal, que ele alerta mesmo, que não é só o suicídio violento, agressivo, que nós cometemos. Ele fala assim: o suicida não procura a morte a sangue frio, para se entregar a ela. Procura como um bem para ela, busca como um refúgio para ela, um prazer, uma liberdade que não existe. Porque a doutrina espírita mostra muito bem isso para a gente. Relato de irmãos, né? Ivone Pereira tem todos os livros falando sobre isso, né? Divaldo também tem vários livros falando sobre o suicídio, que mostra que, pelo contrário, piora a nossa situação. Então temos que ter força para nos levantarmos, reconhecermos que estamos sofrendo, que precisamos de ajuda e mãos à obra. A ajuda começa primeiro conosco, né? Nós temos que reconhecer isso, procurarmos ajuda dos nossos familiares, amigos, religiosos e tudo mais. E mãos à obra, trabalharmos nosso pensamento e as nossas atitudes. Né? E ele fala assim, a importância de nós entendermos que o suicida indireto são vários. Várias pessoas são suicidas indireto, na maneira que agem consigo. Né? É importante a gente entender isso, né? Que todos nós estamos aqui nesse mundo de prova e expiação, para nos corrigirmos das nossas falhas, das nossas dificuldades. E no livro Depressão, que é um dos grandes indícios do suicídio, é a depressão grave, que leva ao suicídio muitas das vezes. Ele fala assim: na comunidade espírita Joana de Ângeles, Oswaldo Cruz, interior de São Paulo, eles têm um atendimento espiritual, onde fazem um trabalho aos domingos às 19 horas. E eles estavam relatando o fato de uma irmã que tentou o suicídio e não conseguiu e resolveu procurar a casa.
E aí eles ajudam, né? Ajudam para o tratamento, né? Porque ela já tinha feito tratamento alopático, usado antidepressivo, orientações psicológicas, e nada adiantou porque ela não conseguiu se reerguer. E ela procurou a Casa Espírita em São Paulo. E aí fala assim: ao mesmo tempo que a irmã estava sendo atendida com um tratamento essencial espírita, como sugestões, relaxamento, técnicas de controle mental, passes, água fluida e orientação espiritual, oriunda pela veneranda, né, mentora espiritual, que estava ajudando o trabalho, né, dos irmãos. E aí ele fala assim: ao mesmo tempo que acontecia isso, esse tratamento, duas entidades também estavam desencarnadas, estavam sendo tratadas, que estavam vinculadas à nossa irmã. Vários irmãos que suicidam efeitos de obsessão de irmãos que estão com elas também. Através dos nossos pensamentos negativos, os irmãos se aproximam e aproveitam a oportunidade. Sinal de alerta: deixemos de ter pensamentos negativos, para que a gente possa viver uma vida melhor e mais saudável, e principalmente ajudar aqueles que um dia prejudicamos a, junto conosco, crescer, porque aí nós vamos ajudá-los a crescer. Isso é muito importante, né? O crescimento dos nossos irmãos depende de nós, né? E fatores de risco que vamos ressaltar aqui: a falta de esperança. Quando você vê uma pessoa sem esperança, é muito difícil para ela, sem esperança na vida, agitada, socialmente isolada, solitária, né? Então é importante que a gente ajude, né? A pessoa que se sente muito estressada, com perda de entes queridos, né? Problemas financeiros, falta de emprego, perder o emprego, angustiada, tudo isso são situações da vida que ela tem que ter força para enfrentar. Mas muitos precisam da nossa colaboração. Vamos falar do início, né, do estudo, a piedade. Vamos ter piedade por todos os nossos irmãos que estão sofrendo, estão passando por provas e expiações, e por nós também. Nós estamos aqui, né? Aí ele fala da situação, né, do abuso de substância, drogas lícitas ou ilícitas, remédios também que a gente toma, né? E tudo dá um distúrbio orgânico nas pessoas. Tudo isso leva a ter pensamentos difíceis. Aí ele fala do transtorno psiquiátrico que muitas pessoas têm, com grave depressão, né? Transtorno de estresse pós-traumático, um trauma que a pessoa sofreu, uma perda de um neném, né? Uma perda de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um marido. Tudo isso leva pessoas muito próximas a gente, mexe com a gente psicologicamente. Aí ele fala assim: o histórico familiar também, né? Transtornos mentais, abuso de substância, suicídio ou violência, incluindo violência física e sexual. Quantas crianças são abusadas pelos próprios membros da família e acabam se suicidando? Isso é... Meus irmãos, analisando alguns fatos e sinais de alerta, vamos chegar a uma situação onde muitos irmãos dão declarações falando assim: eu vou me matar, eu não gostaria de estar aqui vivo, não gostaria de ter nascido, eu gostaria de estar morto. E muitas pessoas costumam comentar que é só fala, quem fala não comete o suicídio. Meus irmãos, alerta para isso. Muitos irmãos falam e cometem. Vamos ajudá-los de alguma forma, tentando envolvê-los no Evangelho de Jesus, para que eles apacentem os seus corações, para que eles queiram se curar dessa doença, dessa maldade consigo mesmo, que leva a acabar com o seu próprio corpo e continuar ainda vivo. É muito difícil. O isolamento também faz com que muitos irmãos fiquem muito difícil a situação. E a questão de mudança de humor. Tem pessoa que o tempo inteiro está com humor difícil, né? Essa mudança de humor é um alerta para nós. Fala também da mudança, vamos falar assim, do excesso do padrão de vida
o abuso do álcool, o abuso da droga, a desvalorização de si mesmo, o cuidado com si mesmo, o relaxamento com o seu corpo, com a sua vida familiar, o desprezo por si mesmo. Tudo isso é um sinal para todos nós. Aí fala da mudança de alimentação. Ou se alimenta demais, ou não come nada, fica sem comer, que se prejudica também. É um suicídio indireto, mais ou menos falando assim, né? O que não nos deixa ajudar nessa situação é pedir ajuda. Nós temos que pedir ajuda aos nossos familiares, a uma religião, pedir ajuda médica. Precisamos aceitar que precisamos de ajuda. E também, o que não nos deixa pedir ajuda é a nossa dificuldade, é o nosso orgulho. Não é fácil assumir nossas dificuldades e pedir ajuda, mas precisamos analisar a nossa situação e pensar: o que me impede de ser feliz? Qual é a situação que me angustia? Por que estou me sentindo assim? É bom refletirmos, meus irmãos, para entendermos que temos que ter ajuda, que precisamos uns dos outros, precisamos ajudar a nós e ao nosso próximo. Precisamos enxergar nossos sinais e, quando for necessário, enxergar os sinais do nosso próximo para ajudar. Um dos grandes trabalhos nossos é o culto no lar, que é tão importante para a espiritualidade. Se olhe, analise os seus pensamentos e as suas atitudes. Veja quando é o momento de você pedir ajuda. A espiritualidade, o seu anjo da guarda, o nosso anjo da guarda, está alerta nos ajudando. E nós precisamos ser humildes para falar: eu preciso de ajuda, me ajude. Que Jesus abençoe a todos nós nessa tarefa de reforma íntima de todos nós e que nós possamos ter alegria em nossas vidas, ter paz em nossas almas e esperança que dias melhores virão. Muita paz a todos.